Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pocket ADM Cast. Eu sou o Cláudio Caetano e hoje é um dia de bate-papo, dia de conversa sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras. E hoje eu já estou com o meu convidado aqui, vocês estão vendo na tela. Gente, eu brinquei com ele aqui em off, eu não vou nem me arriscar a fazer a apresentação do currículo dele, vou deixar para ele, porque é um convidado bastante especial. Já vou fazer aquele pedido para vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentarem e compartilharem, que eu tenho certeza que daqui desse episódio de hoje vai sair vários insights legais para vocês, tá bom? Então, vamos de papo. Felipe Matos, muito obrigado, prazer ter você aqui. Prazer é meu, agradeço de antemão o convite, espero poder contribuir aí com um conteúdo bacana para você, para quem estiver assistindo, né? E que agregue aí alguma coisa pro pessoal, né? Show de bola! Felipe Matos, pessoal, ele é um atleta, ex-atleta de jiu-jitsu, o que mais? Sim, fui atleta por um tempo, professor há bastante tempo também, e acabei me tornando aí, pode-se dizer, um empresário, mais por necessidade do que por opção, né? Legal. Mas se eu puder escolher alguma coisa para ser, é professor. Professor? Professor. Boa, boa. E aí já uma pergunta assim, logo de cara, o que é mais fácil, o que é mais difícil? Lutar no tatame ou empresariar? Lutar é mais fácil. Lutar é mais fácil? Lutar é mais fácil. Lutar é mais fácil. Os dois são difíceis, né? Porque quando a gente fala de lutar, a gente tá falando já do fim, né? Uhum. Tem todo o caminho até você chegar para lutar. Legal. Da mesma maneira que empreender, você ter a empresa, você gerir a empresa, né, tocar, também é difícil, também tem o caminho, na verdade, dá pra dizer que acaba nem tendo o fim, né? Uhum. É sempre um caminho. Você vai trilhando sempre, os objetivos, né? Exatamente, você sempre tá... Geralmente quem começa a empreender não para mais, né? Uhum. Por um objetivo, se você atingir, você sempre arruma outro, então você acaba não parando nunca, né? E que isso é semelhante na competição também ou não? Porque embora tenha os campeonatos, essas metas, mas acho que quando você chega nela, sempre tem uma meta maior, talvez, né? Enquanto você está ativo como atleta, sim, né? Mas aí você chega uma hora que o corpo pede, né? Você vai ficando mais velho, vai diminuindo o ritmo, passa também um pouco daquela vontade que a gente tem, aquele ânimo. Sim. E aí o pessoal, eu pelo menos acabei passando por isso. Hoje eu luto muito menos, quase não luto bem pouco. Uhum. E como eu vivo disso, eu continuo dando aula, eu pretendo não parar mais. Legal. Né? Mas a fase de atleta acaba... Você tem um período, né? Que você consegue render como atleta. Isso falando de alto nível. Exatamente. Depois você tem... Hoje eu sou master, né? Que a gente chama de a categoria de master, que é acima de 30, você vai subdividir a cada 5 anos. Mas aí já vira mais por lazer do que o profissional, né? Legal. Bacana. Conta pra nós como é que você conheceu a luta, o jiu-jitsu, se você fez outras artes marciais, como é que você foi introduzido a isso? Eu pratico esporte desde muito pequeno, sempre foi uma exigência da minha mãe, né? Uhum. E como a maioria das crianças, até você achar aquele que você gosta, você vai experimentando até você parar, né? Legal. Você desiste, quer desistir, a mãe insiste. E eu fui do mesmo jeito, eu fiz de tudo, um pouquinho, né? Judô, fiz capoeira, fora os mais tradicionais, natação. E aí com 12 anos eu comecei no jiu-jitsu. Eu quis parar, mas por insistência da minha mãe e aí de alguns colegas, né, algum professor, alguém que ajudava na academia, eu fui meio que indo, e aí peguei gosto. E aí depois eu parei. Nem imaginava que fosse viver disso um dia, até porque antigamente não se tinha tanta oportunidade para viver do jiu-jitsu, né? Sim. E não parei, comecei a competir, ter até a parte competitiva mais frequente. O jiu-jitsu foi crescendo também, foi tendo mais oportunidade, mais competições, né? E aí, por fim, acabei virando professor, mas não vivi ainda de dar aula, né? Fazer minha faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já dava aula, estava indo bem,
E eu optei por seguir por esse lado. E graças a Deus deu certo. Que legal. Faculdade do que você fez? Eu fiz faculdade de letras. De letras? Que legal. Nada, mas é uma veia professora ali, sim, né? Então, eu sempre falo isso, né? Eu acho que eu sempre quis ser professor, independente do quê. Legal. E aí eu acho que eu deveria ter feito educação física, mas também não tive uma orientação, ninguém. E eu sempre gostei dessa área de humanas, né? E aí eu fui fazer faculdade de letras, e mais pela parte de humanas em geral, porque eu fiz faculdade lá na USP, São Legal, Paulo. bacana. E a faculdade de filosofia, letras, ciências humanas, então, história, geografia. Então lá você consegue percorrer as faculdades, fazer matérias aqui, matérias ali. É bem amplo lá. Dá para você ter as optativas, e eu sempre gostei muito disso, né? Então eu fiz o bacharel na faculdade de letras, e lá é separado, né? Então eu fiz aí a licenciatura na faculdade de educação, onde tem os cursos de pedagogia, a faculdade de educação. Sim. E eu concluí o curso lá, me formei, e quando eu me formei, que eu mandei os currículos para as escolas, na época eles pediam experiência, mas eu estava acabando de me formar, já era casado, já estava dando aula, era mais para me manter ali, mas não... a ideia era migrar, né? Mas aí começou a ficar meio difícil. Vou postar tudo pra cá, se não der eu volto, né? Legal. E aí que deu cada vez mais certo, foi crescendo, foi melhorando. Aí a gente vai acabar, né, entrando aí nesse caminho, né? Sim. Mas foi mais ou menos isso. Que legal. Mas quando você estava na faculdade, a sua ideia era dar aula em escola municipal? Eu pensava em dar aula de literatura. De literatura? Não a parte de gramática, né? Sei. Eu pensava na parte de literatura, que foi sempre a parte que eu mais gostei, e que você consegue fazer uma interface com as outras disciplinas, né? História, outras áreas de humanidades, né? Então lá dentro da faculdade eu foquei o meu currículo lá, né? Ele é bem voltado para essa parte mesmo. Que então, legal. Eu fiz todo tipo de literatura que você imaginar, eu fiz todas as opções que tinha lá, né? Que bacana, literatura. Porque lá você tem até um nível que é obrigatório, depois vira opcional. Então, literatura portuguesa. Até o 4 é obrigatório, depois é opcional. Fiz até o 6. Brasileira, mesma coisa. Aí eu fiz literatura africana de língua portuguesa, estudos comparados de literatura. É uma porção de matéria, tudo voltado para isso. Que legal. Então, ali, provavelmente eu iria trabalhar com ensino médio, com cursinho, e até ver a possibilidade da carreira acadêmica, de dar aula de faculdade, fazer. Sim. Mas eu já não estava mais me encaixando nessa parte na carreira acadêmica, principalmente lá, né? Porque aí o pessoal fica muito voltado para aquilo, né? Uma vida de biblioteca. Dedicada, né? Biblioteca. E eu já tinha outras atividades, inclusive o jiu-jitsu, não conseguia. Lá você faz o português e escolhe uma habilitação em língua estrangeira. E como eu já tinha feito inglês por muito tempo, eu escolhi fazer o latim. Foi latim? E o latim eu não terminei, né? Eu não terminei, eu fiz fiz ali uns 60% do curso. E deve ser difícil pra caramba, ou não? E principalmente porque ele exige essa dedicação quase que integral, e aí eu já não conseguia. Imagino. Então eu não conseguia acompanhar mais o pessoal, você já fica meio deslocado. Aí eu acabei abandonando, me formei só no português mesmo. Legal. Mas já é uma boa coisa. Não, é uma faculdade muito legal. Imagino. Assim, né? Aí a gente fala, profissionalmente, pra você viver disso, é mais restrito, né? É difícil, né? Ser professor de qualquer coisa é difícil, mas se trabalhar hoje em dia com educação no Brasil é difícil. Sim, com certeza. Mas o curso em si pode ser muito legal. Imagino, que bacana. Mas se você tiver iniciativa de expandir um pouco o horizonte e não ficar só lá dentro da faculdade, principalmente na USP, né? Sim, lá a conversa é outra, né? É complicado, né? Verdade. Dando um passo atrás de novo, quando que surgiu para você? Você falou que começou a treinar o Gil com 12, teve ali uns quase desistência, tá? Mas quando que surgiu a ideia de competir em jiu-jitsu? Quando eu comecei, foi em 96, né? Não tinha muita opção, né? Hoje em dia eu brinco com meus alunos, né? O cara começa a treinar, ele pode fazer de várias maneiras, ele pode praticar jiu-jitsu. Sim. Então o pessoal chega, geralmente vai procurando uma atividade física, ou por condicionamento físico, ou porque aprendeu uma luta, defesa pessoal, quer se inserir num grupo social diferente e tudo mais, né? E tudo isso aí é super válido e a gente sempre oferece tudo isso. Legal. E aí, se o cara quiser competir, ele tem essa opção, né? E aí, dentro desse decidir competir, ele tem vários níveis de intensidade, né? Na minha época não tinha. Você começava a treinar, acabou as primeiras aulas, o cara
nome, peso, idade, final de semana que vem, competição. Caramba. E aí o que acontecia na época? E era muito comum, o cara não voltava mais, né? Eu falava, eu não quero, Cara, ele não tinha essa esquece. opção. Então eu com 3 meses de aula, eu já fui pra competição. E lógico, perdi. E aí, na verdade, eu comecei com 12 e eu fui em todas as competições, desde que eu comecei. Com 3 meses eu fui na primeira, não tinha tantas, não tinha muitas, né? Ainda mais aqui em São Paulo. A gente ia pro Rio de Janeiro lutar direto e eu ia em todas que tinham, todas assim, né, que chegou, que me apresentaram, eu fui. E eu perdi todas, né, durante 4 anos. Tudo. Às vezes eu ganhava uma outra, perdia a outra, mas eu não. Primeiro lugar, nunca. Eu fui ganhar a primeira competição já com 16 anos. Porque o jiu-jitsu geralmente é esquema de circuito, né? Tipo, várias lutas no mesmo dia. Na verdade é eliminatório simples, né? A chave, perdeu, tá fora. Entendi, mas tudo no mesmo dia ali. Sim, com intervalozinho. E aí hoje em dia não se organizava, mas na época você fazia uma agora, uma daqui 1 hora, uma daqui 10 minutos, era meio bagunçado. Hoje em dia você já tem um cronograma mais definido. Bacana. Mas então foi isso, logo que eu comecei eu não tinha essa opção, já era, quem treinava eu competia. E eu costumo falar, o jiu-jitsu é o esporte que mais expulsou a gente, muito por conta disso. Então, você não tinha opção de ir lá fazer um negócio mais... Só por saúde. Por lazer, não, você já tinha que competir. E o clima dentro da academia era esse também, sabe? Tipo, criar casca grossa, exato, né? Isso é casca grossista pura. E assim foi, aí com 16 anos, já faixa azul juvenil, né? Eu ganhei minha primeira competição e aí eu comecei a ir bem. Né? No juvenil, que até o 17, eu ganhei vários campeonatos, classifiquei no Mundial. E aí fui pra faculdade, eu comecei a trabalhar também um pouquinho, fiquei um pouco mais devagar, me afastei um pouquinho, mas assim, estou falando de 1 ano assim. E aí eu tava mais devagar, peguei a faixa preta com 20 anos. E ainda levando meio que junto com a faculdade e tudo mais, mas sempre dando aula. Uma aulinha aqui, outra ali, porque eu não tinha curso com a faculdade. Você já dava aula de jiu-jitsu desde que comecei a dar aula da faixa marrom, esporadicamente na faixa marrom, com ali 19 anos. Depois eu peguei a faixa preta um pouco mais, mas eu fui aos pouquinhos pegando mais, também não tinha tanta oportunidade, né? Fui aos pouquinhos aumentando, mas sempre já comecei ali com 19, 20 anos eu comecei, já dava aula. Algumas aulas, legal. Eu comecei com algumas aulas, né? E aí quando eu terminei a faculdade, foi de 2009 para 2010, eu decidi que eu ia só fazer isso, que ia viver disso. Aí eu peguei, enchi o meu horário de aula, né? Então eu dava aula em 4, 5 lugares diferentes. Tudo aqui na região ou não? Tudo aqui na região. Eu dei aula em Jundiaí, eu dei aula em Jordanésia, em Cabreúva, esses lugares que eu era que dava aula, mas assim, esporadicamente na região toda, Itupeva, Alveira, todo lugar aí, eu dei um pouquinho de aula, né? Mas as turmas minhas mesmo foram em Jordanésia, depois em Cabreúva e Jundiaí nos bairros. Jundiaí sempre nos bairros. Que legal. Traçando um paralelo aqui entre empreendedorismo e esporte, você falou que no começo você perdeu pra caramba, e até depois, quando começou a ganhar, ganhava, às vezes perdia e tal. E a vida do empreendedor ela é um pouco disso, né? Não necessariamente perder, mas às vezes a ideia não dá certo, a aposta que o empresário fez não vinga. Como que você fez lá atrás para não se frustrar e deixar bater com essas pequenas derrotas? E você consegue enxergar você fazendo isso hoje também? Porque eu imagino que não é tudo que você tenta que dá certo às vezes no negócio, né? A gente tem ali, às vezes um cliente não fica satisfeito, às vezes um produto que você tenta lançar e poxa, não vingou, não foi para frente. Como é que é essa questão dessa nuance de derrotas aí? Então, na minha vida esportiva, como eu falei, acabou sendo meio que não foi algo tão planejado, com certeza. Eu comecei a ganhar, mas não só ganhei, né? Perdi. Graças a Deus eu acho que eu ganhei mais do que perdi, mas foi bem assim. E eu dei aula por todo esse tempo, só depois de 11 anos dando aula foi que eu abri a minha academia. Até então eu dava aula em academias, né? Clube, academia, em lugares. E só depois disso que eu fui abrir a minha. E eu me considero um cara de sorte, acho, porque... Primeiro de tudo porque eu vivo do que eu gosto, isso aí eu tenho consciência que é para poucos. E também porque quando eu decidi abrir a minha academia, eu me organizei muito, né? Me dispus a trabalhar muito e deu muito certo, desde o começo deu muito certo. Eu sei que
se eu for te falar assim, putz, foi difícil porque eu abri o primeiro, não deu certo, e foi. É mentira. Eu sou um cara de sorte, Que legal. Porque realmente deu muito certo. E de lá pra cá a gente só cresce. Só cresce, né? Então, assim, eu não tenho história triste pra te contar, não, cara. Que bom, cara. Mas eu acho que, assim, eu tenho sorte, mas eu também posso falar que realmente, é o que eu falei, eu me dispus a trabalhar. E aí sim eu acho que tem um paralelo aí com o desportivo, por quê? Você vai competir e perde. Qual a solução para isso? Tem que treinar mais, tem que se preparar mais e vai de novo. Acho que talvez por essa experiência e pelo medo de dar errado, né? Eu acho que eu me preparei muito. Que legal. Então, como eu disse, né? Poxa, eu levei mais de 10 anos para abrir a minha própria academia, a minha empresa. Legal. Né? Normalmente, hoje eu vejo meus alunos que têm academias, eu até falo com eles, né? Que essa é uma outra conquista minha, que eu sempre quis facilitar para eles. Boa. Que eles cortassem caminho. Não, a vida do professor é isso aí. Então, alunos meus que em 3 anos dando aula, já abriu a própria academia. Que top, pô. Né? Menos da metade do tempo, vamos dizer. E com um suporte muito maior do que você teve na época, né? Eu sempre tento passar o formato que eu criei e ajudá-los, né? Então, assim, também acho que eu tive sorte, mas isso conta muito, né? Então, poxa, 10 anos dando aula, tinha uma experiência de viver em academias, entender. Da minha geração que começou lá em 96 ou um pouquinho depois, eu fui o último a ter uma academia, né? Daquela turma que dava aula. Eu fui o último a abrir, então eu convivi com eles, frequentei os negócios deles, então eu fui ali observando, entendendo onde tinha os buracos que tinham no mercado, né? Sim. O que eu podia explorar, alguns erros que eu achava que não podia cometer. Então eu acho que eu me preparei bastante antes de dar esse passo. Que legal. De dar esse passo. E aí deu bastante certo. Não, isso é muito bom que você falou, porque assim, você já viu, de repente, pontos fracos, frágeis, percalços que os seus colegas passaram. Sim. Falou, já foi ouvindo ali, então isso é muito bom. O nome da sua academia, me corrija se eu falar a pronúncia errada, tá? É Keisei mesmo. Keisei, legal. Tem alguma coisa relacionada com professor, com dar aula? É uma palavra japonesa que significa formação. Formação no sentido de construção de conhecimento. Bacana. Desenvolvimento do ser humano de maneira integral, né? Que é o que eu sempre tento oferecer para os alunos. Que quando ele entra lá, ele não vai só aprender uma arte marcial, uma modalidade esportiva. O jiu-jitsu é uma ferramenta muito boa para você se desenvolver em todas as áreas. Então, se a gente, grosso modo, o que eu vendo lá na minha academia? Jiu-jitsu? Sim. Mas aí depende o que a pessoa quer fazer com aquilo. Então o cara vai ganhar condicionamento físico, ele vai ganhar, vai aprender uma arte marcial que pode proporcionar para ele um esporte, uma defesa pessoal. Mas aí na parte pessoal, vai desenvolver autoconfiança, melhor autoestima, né? Desenvolve alguns aspectos mentais que agrega demais para a vida, né? Legal. Então, sempre que eu falo, o objetivo é que eles levem sempre esse tipo de aprendizado, de desenvolvimento do tatame para fora. E é o que acontece. Legal. É o que acontece bastante lá. Eu imagino, deve ter muita história boa nesse sentido aí. Nossa senhora, aí não vai dar tempo. Não é? Não dá. A gente pode falar de algumas, mas graças a Deus é muito gratificante. Eu imagino. E aí, você falou que você ficou 11 anos dando aula em outras academias. Nesses 11 anos, você já sabia que você teria a sua? Já era uma ideia ou teve um estalo que falou assim, não, acho que a partir de agora eu preciso do meu? Não. Então, como eu falei no começo, né? Eu acabei me tornando... Tem uma empresa, um empresário, né? Me tornando empresário mais por necessidade do que por opção. Porque eu dava aula em vários lugares, e eu sempre fui indo para lugares melhores, porque graças a Deus eu fui acumulando mais alunos e não cabia, eu tinha que ir para um lugar maior. Se o dono da academia acompanhasse, ok, mas se não tinha que procurar. Às vezes não. Até que eu fui para uma academia que não era minha, mas já era uma academia de luta. Era uma academia de Muay Thai, e o dono da academia me ofereceu alguns horários, né? E aí eu dei mais um salto, aumentou mais de aluno, só que aí ele tinha outros planos de expansão, claro, pensando mais na área dele. Sim. Né? E eu me vi ali meio limitado. Junto disso apareceu um aluno me indicando um lugar que tinha, perto da empresa dele. Fui ver, mas assim, sem botar muita fé.
E aí são aquelas coisas que vão... Você para e pensa, puta, acho que é pra ser, porque começa tudo a dar certo, você pergunta, puta, olhei o prédio e falei, nossa, o aluguel disso aqui vai ser uma fortuna, eu não tenho condição. Daí o senhor Vladimir, que é o dono lá, um cara que me ajudou bastante, muito gente boa, tem já um restaurante, tem outros imóveis, né? E o cara, assim, bonzinho a ponto de assim, mas quanto você acha que quer pagar? Eu falei, isso é chato, você fala assim, botar preço no imóvel do... Eu falei, poxa, até que eu falar, eu acho que vale muito mais, mas eu consigo tanto. Tanto assim. Aí botou um pouquinho a mais, aí eu falei, poxa, que dá, não? Aí você faz conta, né? Quantos alunos tem, quantos acompanhariam, quantos não vão. Sim, porque tem essa questão também. Faz muita conta, que eu sempre fui muito preocupado em fazer as coisas darem certo, né? Acho que não pode ser aventureiro, né? Sim. E conta lá, puxa de carro, arrumei um parceiro que está comigo até hoje, o Lucas, que é professor de Muay Thai, e abri, né? Abri e deu muito certo. Deu muito certo. É um espaço muito bonito, muito legal. Aumentei mais ainda de aluno, né? Fiquei lá por 4 anos na primeira academia. Que legal, pô. Né? E só mudei de lá, e aí foi uma opção mais pessoal, né? Mais pessoal. Nós mudamos. Fizemos uma mudança que, em princípio, eu teria diminuído um pouco a minha estrutura. E aí, por força das circunstâncias, no final eu cresci ainda mais. Que legal. Circunstâncias, entre elas, a própria pandemia, né? Verdade. A própria pandemia, mas... já quer falar sobre essa Não, mudança? já pode, já vamos emendar. Então eu fiquei lá 4 anos nessa academia, a gente aumentou de aluno, o Lucas que veio, ele era um colega que eu conhecia na academia de Muay Thai. Poxa, começou a turma dele, cresceu pra caramba. Ele é um desses que eu falo que conseguiu cortar um pouco de caminho, entendeu? Verdade. E aí um rapaz que tinha uma academia de CrossFit convidou ele, porque ele precisou sair de onde ele estava, achou um galpão muito grande, mas ele queria dividir com alguém. Então ele chamou o Lucas. E o Lucas falou, poxa, eu sozinho não veio falar com um, mas eles acharam que eu não ia aceitar. Como eu estava passando, tinha passando um período meio conturbado, minha mãe tinha falecido, e a academia tinha uma estrutura legal, mas eu dando aula, administrando, cuidando, eu estava muito atarefado, estava me tirando um pouco do meu principal, que era da aula. Sim. Né? Então eu sentia a qualidade da minha aula. E aquilo que você falou, que você sente prazer nisso, né? Exatamente, estava me tirando. E aí, quando ele me ofereceu, o que ia acontecer? Essa parte burocrática, administrativa, eu não ia ter mais. Né? O Lucas já assumiu a parte dele, eu a minha, e o CrossFit, como era a maior parte, ia ficar com essa parte de recepção, de estrutura, né? Ficou um formato um pouco mais enxuto para mim. Legal. Né? O meu espaço diminuiria um pouco, né? Ficou mais perto de onde eu estava morando, então eu decidi dar pode dizer que seria um passo atrás. Né? Seria um passo atrás. Aí investimos no galpão, o galpão é grande, onde a gente está até hoje, né? O galpão é enorme lá. E aí essa parte é legal, né? Nessa questão do empreendedorismo, porque os obstáculos sempre aparecem, né? Boa. Então nós ficamos lá juntos nesse formato, que era um galpão grande, dividido no meio, com o CrossFit de um lado, e do outro lado metade o Muay Thai e metade o Jiu-Jitsu. O galpão, ele tinha vários problemas de regularização, de habits, é uma escala, assim, não tem habits, não tem alvará, não tem alvará, enfim, tudo para ir fazendo, né? E antes de começar a resolver, já deu problema. Caramba. Com a vizinhança, a gente tá no bairro do Anhangabaú. E o bairro do Anhangabaú é um bairro tradicional, do pessoal mais velho. Mais antigo. E aí tivemos alguns problemas e o pessoal do CrossFit precisou sair. Né? Nessa ida para lá, o valor desse galpão era mais alto, mas como a gente dividia por todos nós, ele ficava tranquilo. Aí o CrossFit teve que sair. E aí no primeiro momento, o que eu já achei? Falei, pronto, tem que sair também. Aí eu falei, eu tava lá no meu espaço, fui inventar aqui. E aí eu e o Lucas, a gente, ao invés de sair conversando, ajeitando, conversa com o vizinho, conversa com o outro, conversa com o dono do prédio, a gente decidiu ficar. Legal. Quando fui ficando um pouquinho, conversei, aí a gente ficou. Então aí o que a gente fez? Eu tinha um quarto do galpão. A gente expandiu pro outro lado, e aí ficamos meio a meio, eu e o Lucas. E aí a gente ficou só QC, só uma academia de luta de novo. Boa. Né? Já no outro formato, o Lucas já responsável pela parte dele, eu pela minha, a gente administra junto. Mas ainda naquela expectativa de tirar a documentação, tudo mais, ali pisando em ovos, né? Mas aí deu certo, saiu. A história foi assim, aí teve que refazer o contrato do aluguel, a gente
saiu a Beats, o dono do prédio, não é mais problema meu, né? Ó, a Beats tá aqui, contrato na mão, assinamos um contrato, eu lembro até hoje, foi no dia 16 de março de 2020. Foi uma segunda ou terça-feira, a gente foi no cartório, reconhecer firma e tal, no dia seguinte fechou tudo. Imagina. Aí falando, puta, pegamos tudo, tinha acabado de investir, botar pista também, tudo novo. Falei, agora ferrou, né? Fecha tudo, né? Na época. Tudo mais. Não, é lockdown completo. Aí, puta, já penso, como é que vai ser? Na época eu não sabia, né? Se era um mês, se era dois, e ficou, teoricamente ficou por mais de ano, né? Foi. E conseguiu negociar lá com o dono do prédio uma redução ali do aluguel. E fiquei um tempo parado, não muito, bem menos do que a maioria, consegui trabalhar ainda. Sim. E nesse período, como os meus alunos que davam aula, por não ter a mesma estrutura que eu tinha, a localização não favorecia que se continuasse trabalhando, não dava para adaptar, alguns foram trabalhar comigo, e por conta disso eles acabaram vendo que tinham potencial de também abrir a deles, né? Que legal. O Clóvis lá em Louveira foi esse caso, né? E então, é o que eu falei, na pandemia a gente cresceu, na verdade, né? Sim. Na pandemia a gente cresceu, né? Graças a Deus, por não ter parado totalmente, a gente conseguiu manter um ritmo que depois, quando foi abrindo de novo, a gente já estava com força para tracionar de novo. Aí o negócio... Então, a gente passou bem por essa parte, a gente já está lá agora, vai fazer 5 anos, né? A KC vai fazer 9 anos agora, dia 1º de março, ano que vem são 10 anos. Legal. E estamos lá crescendo, né? Academia, eu tenho academia e a KC também é uma equipe. Né? Então hoje eu tenho 2 academias, tenho essa matriz ali no Gabaú, um quarteirão para baixo, uma quadra para baixo. A gente, em setembro, abriu uma unidade só para o judô, sendo que 90% é criança. Que legal. Já não estava cabendo mais lá onde eu estava. Então eu abri com o Marcos, que é o professor de judô lá, uma unidade só para judô. Então tem essas 2 academias. São mais 4 licenciados. Então tem uma unidade em Louveira, uma em Itupeva, na Várzea e uma no Tulipas, no Jardim Tulipas. Caramba. E mais 2 afiliados que dão aula como eu dava em academias de musculação. O Éder em Cabreúva e o Diego aqui no bairro São Gertrudes. Que legal. Então é um crescimento... Sim. E com a intenção aí de crescer mais, né? De aumentar mais, né? Jundiaí está crescendo, tem espaços que eu acho que... A cidade é muito boa, na verdade, muito boa, né? Muito boa. As pessoas estão descobrindo, né? As pessoas estão descobrindo Jundiaí. Que legal. E então a gente tá tentando acompanhar esse crescimento, né? Top. Acompanhar esse crescimento. Que legal. Tio, eu tava lembrando agora, enquanto você falava, de uma questão que eu vi pesquisando na internet, ouvindo outras entrevistas, bate-papos seu. Você conviveu com uma galera que hoje a gente olha assim, o pessoal grandão. Eu lembro que você falou alguns nomes, tipo, acho que, me corrija se eu estiver errado, Verdun, Lyoto Machida. Eu tive algumas oportunidades nesse caminho tudo, por um motivo ou por outro, de morar fora do país. Legal. Né? A primeira delas foi quando eu me casei, em 2008, que inclusive a gente casou com o plano de ir morar fora, mais pelo emprego da minha esposa, que ela trabalha numa empresa multinacional. E teve uma oportunidade e a gente... Vambora. E para você, na questão do atleta, acho que até era uma vantagem. Eu na época, eu sempre tive esse pensamento, eu me viro. Onde eu tiver, eu vou me arrumar. Boa. Eu ainda não vivia do jiu-jitsu, né? Tava treinando, então me virava aqui e me virava lá. Foi 2008, outubro, dezembro, teve aquela crise nos Estados Unidos, lembra? Lembro. Bolha imobiliária, quebrou tudo. O site que ela ia trabalhar lá, o local que ela ia trabalhar, fechou. Então, não deu certo, não fomos. Ficamos pra cá. E aí, depois disso, foi quando eu me formei, decidi viver disso e tudo mais. Em 2013, eu abri a academia em 2015. E aí, de 2011 em diante, durante 5 anos pelo menos, eu fui para os Estados Unidos todos os anos, mais de uma vez até. Porque a Federação Paulista fazia uma seletiva e quem ganhasse, eles pagavam a passagem, o hotel e um carro para se deslocar lá, né? Quem ganhasse a seletiva. E a primeira foi de 2010 para 2011. E aí nos anos seguintes eu consegui todos os anos ganhar, então eu ia todo ano para lá, que legal, uma vez para competir. Custeado pela federação. Isso, pela federação. Eu fui nos primeiros 2 anos. Para 2013, o meu professor, o Barbosa, o Messi, que é lá de São Paulo, hoje mora nos Estados Unidos, um conhecido dele, do jiu-jitsu, que morava lá já há bastante tempo, tinha uma academia, mas que ele já estava trabalhando com outros negócios, não conseguia gerir, precisava de alguém para dar aula lá, estava querendo retomar a academia, que estava bem devagar,
e precisava de alguém. Mas precisava de alguém já que falasse inglês, que já tivesse uma experiência dando aula. E aí meu professor me ofereceu para ir, para passar um mês lá. Que legal. Como eu já ia lutar, né? Ele falou, você não quer lutar e fica lá um mês? Eu fiquei um pouco mais de um mês lá. Bacana. E aí, era uma experiência que eu nunca tinha tido, eu aceitei, né? De ir pra lá. E aí, essa academia tinha um sócio, que era um treinador de wrestling, que é a luta olímpica, né? E ele já tinha treinado e treinava esses caras, que ele era também de uma equipe, que também é uma empresa de empresarial lutadora, que chama Black House. Eles já tinham como atleta dele, já tinham tido todo mundo. Silva, todo mundo passou por lá. Legal. Todos os maiores passaram por lá. E então ele tinha um lugar e tal. E aí eu dando aula lá, dei aula pra esse cara, fiz amizade com ele. Ele quis me levar pra treinar lá um dia, foi quando eu conheci o Lioto. E aí a gente fez alguma. Então com o Lioto eu fiz alguns treinos, nada, sem compromisso. Sim. Mas já vale pra caramba a experiência, né? Uma puta experiência. Porque assim, você tá convivendo, tendo a oportunidade de passar algum tempo ali, treinar com um cara do mais alto nível, né? Foi campeão do UFC, que é o maior evento. Já tinha sido no Japão no Pride, então é uma experiência, né, meu? Qualquer pequeno tempo que você passa com o cara, você aprende muita coisa. Assim. Não, se tiver um pouco de percepção, aprende muita coisa. É isso mesmo que eu ia falar, né? Fora essa. Às vezes não é nem pela questão marcial, né? Só a própria experiência de vida do cara, de visão do cara já vale a pena. Né? Tem que ir com essa mentalidade. E aí, de treinar com ele me indicou também para ir fazer treino com o Verdun. O Verdun já é um cara, vamos dizer assim, eu tô dizendo muito gente boa, mas o Verdun já é um cara um pouco mais, vamos dizer, profissional. Ele já quis fazer um negócio um pouco mais organizado. Então eu fui um dia, treinei um dia, ele gostou, aí perguntou se eu ia ficar por lá muito tempo, ele tava começando um camp porque ele fazia uma luta no UFC. Você vai estar por aí? Eu falei que ia estar, ele falou, então você pode vir segunda, quarta e sexta, treinar. E eu te pago tanto, você tá onde? Eu tava sem carro no começo, eu falei, não, você almoça comigo e eu te levo embora. Poxa, eu tava indo pela foto só, né? Oxe, tá ótimo. Tá bom. E assim foi, eu passei esse mês quase todo indo treinar com ele. Fazer a parte de sparring de jiu-jitsu, só de jiu-jitsu, sem a parte do MMA. E uma puta experiência. E além disso foi na academia do Rafael Cordeiro, que é o treinador dele. Sim. Que é um cara que... Não sei se ainda tá, mas outro dia tava dando aula pro Mike Tyson, né? Sim, tá. Ainda tá, faz uns treininhos. O Rafael Cordeiro, ele Kings MMA, não é? Aqui, ele é um dos melhores treinadores que tem do MMA e realmente é mesmo. Você vê no dia a dia, a maneira como ele leva os atletas, os alunos, ele faz a preleção é essa, né? Quando o speech dele depois do treino, o discurso que ele faz é muito motivador, muito inspirador. E, querendo ou não, isso aí tudo eu fui acumulando, né? Foi acumulando, foi um pouco antes, né? E aí eu tive de novo, nos 2 anos que eu fui, 2013 e 2014, o cara me ofereceu para ir para lá. A primeira proposta era para ir meio que se arriscar, né? Eu não quis porque minha esposa tinha um trabalho legal aqui, eu tava dando as aulas, mas não tinha nada. A segunda vez ele já ofereceu com um documento para ir, mas aí a gente conversando... decidi não ir, mas aí eu falei, então se a gente não vai, eu preciso abrir a nossa aqui porque realmente tá, senão não vai andar, vai ficar nessa, né? Não tinha de pôr mais aluno, né? Eu não conseguia mais espaço, então... E a tendência, eu acredito que a tendência, quando você chegar num ponto que você não consegue mais crescer, você não anda pro lado, você vai andar pra trás. Eu falo para meus alunos, se você chegou num ponto que não dá para crescer, não dá para andar mais para frente, não dá para crescer, fatalmente vai andar para trás, vai evoluir, não adianta. Então você tem que procurar caminho para continuar crescendo. Que legal, cara. E então foi quando eu tomei coragem e abri minha academia. Top. Mas essa experiência foi uma das que me ajudou, até porque lá vi formatos de academia lá. Então isso num primeiro momento não, mas nesse segundo momento dessa academia, por exemplo, né, um formato que eu adotei, que lá não é comum você ter uma academia com recepção. Alguém lá o dia todo para te atender que você chega. A maioria nem tem. Você chega lá, se você vai lá num horário que não está tendo aula, tem lá um adesivo com os horários, o contato, você volta quando estiver tendo... Caramba! Com isso você que está começando, que não tem dinheiro, não tem condição de contratar alguém e tudo mais, você te economiza que legal. Tempo, dinheiro e dor de cabeça, né? Ah, imagina. Então na primeira que eu abri, isso era uma burocracia que eu tinha. Eu tinha 3 funcionários de recepção. Um para manhã, um para tarde, porque eu comecei, quando eu abri, eu começava às 6 da manhã e até meia-noite.
Então precisava de 3. Mas porque tinha essa mentalidade daqui, de que tinha que ter. Quando eu mudei pra lá, tinha o pessoal do CrossFit que tinha, quando eles saíram, pra gente assumir aquele espaço todo, aquele custo, teve que cortar algumas coisas. E isso foi uma delas. Falei pro Lucas, não precisa, por lá não tem. E deu tudo certo. Vamos tentar. Foi tranquilo. Cara, e aí a gente tenta também ver o lado positivo, né? Talvez para tentar se convencer de que é melhor, e porque é o que dá, mas assim, eu acredito que ninguém vai vender melhor o meu serviço do que eu, né? Com certeza. Então, eu tive até um ganho. Quando eu passei aí, eu atendi o público. Quer dizer, o pessoal me procurava para agendar uma aula, explicar, saber qual é o objetivo do cara, pô, eu sei que sou eu que vou ensinar, eu sei que eu vou comprar uma sabe dos métodos e tudo e tal. Até chegar no ponto eu não consigo mais fazer isso. Aí não dá, hoje em dia não dá mais. Porque precisa até ter um teto para isso também, exatamente. Né? Aí chega naquilo que a gente tá falando, né? Eu vou atender, chega uma que eu não consigo mais, eu vou começar a perder. Então hoje eu tenho uma pessoa fazendo esse serviço também pra mim. Que legal. Né? Tudo acaba sendo assim, né? Pô, você abre lá uma academiazinha, você vai contratar alguém pra fazer o marketing? Né? Pra cuidar da sua rede social? Logo que abriu? Não dá, então você faz. Então, era o caso na academia que eu tinha. Sim. A gente fazia, na verdade minha esposa que cuidava, né? A gente, no final de semana, fazia tudo, programava pra ir soltando ao longo da semana, fazia. Era legal pra aquele momento, hoje já não dá mais. Não tem como. Hoje não dá mais. A estrutura tem alguém é que outra, cuida né? disso. Então, que legal. Porque, de novo, se ficasse daquele jeito, ia perder, né? Ia começar a perder. Boa. Então, foi progredindo. A estrutura foi aumentando aos poucos. Que legal. Uma coisa que você falou é fundamental mesmo, essas andanças suas e em termo técnico, é fazer um benchmark, né? Você vendo no vizinho o que o vizinho está fazendo, que está dando certo e tudo mais. O que você viu de outras coisas, seja no Brasil, fora do Brasil, que assim te impactou? Você falou, cara, o dia que eu tiver a minha academia, ou quando você abriu as suas, você falou, isso aqui eu quero resgatar e fazer na minha também. Tem algumas coisas que eu fiz na minha academia que hoje é mais comum, mas não era tanto na época. Mesmo fora do Brasil, eram poucos que tinham feito. Então, qual foi o meu objetivo quando eu abri a academia? Primeira coisa, o ambiente. Né? Era criar um bom ambiente, já alinhado com essa filosofia que o próprio nome da academia diz. É de ter um ambiente receptivo, acolhedor. Não era o comum para uma academia de luta. Né? Então, pô, se é uma academia de luta, é um ambiente, dos casca-grossa. Então, se o cara vai lá com esse objetivo, né, de passar a pertencer a esse grupo, beleza. Senão, não. Senão o cara já nem entra, o cara tem medo. Né? Então, quando eu abri a academia, eu fiz um ambiente mais clean possível. Então, o tatame é branco, né? O tatame era branco, isso não era comum. Hoje em dia, a maioria põe tatame branco. Sim, verdade. Eu fiz o tatame de lona. Também na época, isso aí gerou até um desconforto com alguns, vamos dizer, concorrentes, né? Porque quando eu fiz o primeiro material de divulgação, a gente colocou lá, né? Ambiente, eu nem lembro, mas foi assim, ambiente limpo. Você vai, sujo e tal, mas na verdade o tradicional é o tatame de EVA. Antigamente era raspa de pneu com lona. Depois a praticidade do EVA ficou EVA. Mas o EVA, você não consegue nunca deixar ele 100%. Né? Então eu, em vez de voltar para a raspa de pneu com a lona, eu pus o EVA e a lona. Então ele ficava lisinho e é muito mais fácil você manter limpo. Sim. Né? Apesar de ser branco, né? Você pode ter manchas, mas sujeira não. Então, isso higiene é bem mais fácil. Isso é um ponto importantíssimo, né? Então, essa foi uma das coisas que eu bati muito na tecla, né? O ambiente limpo e tal. Então, o tatame branco, lá era... Eu tenho um gosto mais monocromático, é tudo branco e preto, mas claro, uma recepção aberta e tudo mais. Algumas regras, por exemplo, não poder circular sem camisa, não pode trocar fora do vestiário, não pode andar sem camisa. Porque eu achava que isso é uma coisa que pode causar um desconforto para quem está indo, né? Para quem está vindo conhecer, quem está indo levar o filho, seja lá o que for, é uma opção minha, nada contra quem não, faz. Não, você já está pensando também no seu público, né? Então, o principal foi a criação do ambiente, de ser um ambiente que aquela pessoa que não é da luta vá lá e se sinta à vontade. Né? A pessoa não é da luta, mas ela entra lá, não que ela não vá treinar, mas ela fique à vontade. Né? Isso foi o principal, né? Foi o principal. Hoje isso já é mais comum. Então tem em Jundiaí mesmo várias academias que eu tatame branco. Ou branco ou uma lona clarinha. Cinza clara, uma coisa. Uma decoração, alguma coisa mais neutra, que não seja só ligado à luta. Né?
Isso já é um pouco mais, mas na época não era tanto, não. Não é mesmo, não. E assim, você falando, realmente, chega a ser engraçado que ver algumas imagens de outras academias que eu já fui e tal. E assim, às vezes para aquele público, que é os caras que querem criar os cascas grossas, vai funcionar super bem pra caramba, né? O tatame dessa forma, um ambiente um pouco mais escuro, mais sujo, poluído visualmente, vai levar isso. Agora, pro público que você já estava idealizando ter, era aquela, poxa, eu quero ir ver, de repente, pro meu filho, né? Pra quem é de fora da luta, hoje tá um pouco menos, mas tinha muito preconceito, né? Eu vou levar meu filho pra fazer luta. Não, mas eu não quero que ele fique violento. Mas a ideia não é que ele fique violento de fato. Pelo contrário. Às vezes é uma questão de gosto, essa parte estética. O cara gosta de mais escuro, tudo mais. Você consegue fazer também um ambiente que não seja hostil, né? Sim. Mas na época eu acho que é mais fácil, né? Quanto mais... Então foi... Nos Estados Unidos tinha uma academia, tive uns irmãos meus que tinham aberto um pouco, eles abriram acho que um pouco antes de mim lá. Que tinha esse mesmo formato, né? Legal. Eles são até mais... tinham mais recursos, né? Então você vê a academia dos caras, parece, pô, tem quadro, joga de arte, planta, eu tenho planta, tudo. Mas é bem mais chique lá, vamos dizer. Legal. Mas foi uma opção que eu fiz e depois... hoje é mais comum você ver parecido. Tá? E hoje é um padrão que a gente coloca nessas academias que seriam filiais nossas, né, dos licenciados que trabalham. A gente tenta manter um padrão até para criar essa identidade com a marca, visual, né? Exatamente, né? Fica uma coisa mais padronizada nesse sentido, né? Que legal. E hoje você atende todos os públicos, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Cara, do que você imaginar, a gente atende. Na pandemia, o que aconteceu? Quando eu vi a pandemia, eu trabalhei, vamos dizer assim, irregular, né? Quando eu podia. Mas eu não abri para criança. Adulto, quem queria ir, ia, mas criança eu não abria. Eu acabei parando, eu tinha bastante criança. Eu acabei parando. Para suprir para preencher esse espaço que ficou, eu comecei a fazer uma coisa que eu não fazia antes, que eram as aulas particulares. Né? Eu não gostava. E não gostava porque eu não sabia fazer. Não precisava, sempre tive grupo bastante cheio, não gostava porque não sabia, não tinha. E eu fui obrigado a fazer. Né? Então eu melhorei, me preparei, desenvolvi um conteúdo legal para essa aula e aumentou bastante. Conforme foi passando a pandemia, os pais começaram, não vai voltar, e eu não tinha horário. Eu teria que fazer dispensa, mas já não dava mais. Também não tinha tanto espaço, não dava, também não tinha mais tanta energia para criança pequenininha. Foi quando apareceu o Marcos, esse rapaz que é do judô. Ele mudou para Jundiaí, veio do Rio de Janeiro, estava procurando lugar para dar aula, eu tinha tentado outro professor de judô, não tinha conseguido. E aí a gente começou o trabalho lá. Começou lá, foi no meio da pandemia. Né? E aí eu falei, então não vou mandar ela para criança. E aí eu abri a turma, mesmo que fosse um pouco maior, eu ia acabar concorrendo com ele. Então o infantil da academia ficou todo judô. Que legal. Ficou todo judô. Tanto que a gente foi indo, bateu 100 alunos, não estava cabendo mais, estava tumultuando trânsito com os pais. E aí a gente decidiu abrir essa nova unidade. Quando ele desceu, aí ficou vazio de novo um espaço. Aí passou um tempo e decidi voltar com as crianças. Foi no final do ano passado. Voltar com criança, mas voltar só para os maiores, a partir de 9 anos. Legal. A turminha começou, isso foi, sei lá, setembro, acho que do ano passado. Aí 9 anos, eu falei, pô, acho que 7 dá. Hoje eu tô pegando 6 que vai fazer 7, eu tô. E assim, cara, vem crescendo muito rápido. Fechou janeiro agora, ontem eu dei essa aula, tinha, sei lá, mais de 30. Caramba. E a gente nem conseguiu fazer um trabalho de divulgação tão grande, né? Sim. Mas já tá com uma turma... interno, a divulgação interna já... A gente já tá com uma turma grande no infantil, já pensando em ter que dividir, porque 6 até 12 são grupos diferentes, né? Então agora o meu próximo plano é esse, é organizar o infantil do jiu-jitsu. Do judô tá indo bem, tentar mudar lá. Isso aí é uma coisa interessante que você falou também. Eu não sou um cara da tecnologia, não. Eu sou bem analógico, na verdade. Mas eu entendo a importância, tanto que a gente tem uma pessoa trabalhando com isso lá, mas eu ainda não me convenci que tenha algo melhor do que esse boca a boca, essa indicação. Eu sou desses.
Cara, é impressionante, é impressionante. É o que, eu acho que ainda é o que mais traz. Se não for o que mais traz, é o que tem mais conversão. Sim. Quando o cara vai indicado por alguém, dificilmente ele não continua. Não, e eu falo que para mim o marketing, tanto seja digital da forma que for, eu acho legal ele como um complemento desse boca a boca. Porque às vezes vem alguém e fala assim, Cláudio, você precisa ir lá na QC e treina lá tal, parará. O que eu vou fazer? Eu já tenho a indicação. Eu vou lá no Instagram. Deixa eu dar uma olhadinha. Mas assim, não o primeiro passo indo direto no digital. Geralmente essa indicação, eu só vou lá pra ver. Deixa eu ver se é tudo isso mesmo que ele tá falando. Aí eu dou uma sapiadinha lá na internet, vejo. E aí de fato eu vou. Mas assim, a conversão quando é indicação boca a boca é muito maior. Tem o lance da confiança, né? Com certeza. Vai dependendo do grau de proximidade do relacionamento, da amizade, do parente, alguma coisa. O cara não vai te indicar um lugar que ele não gosta. E o que ganha força é que o cara frequenta, né? É um lugar que ele tá sempre lá. Sim. O cara não ia me mandar num lugar que ele tá sempre lá. Né? Então isso é muito forte mesmo. Legal. Mas como você falou, acho que hoje em dia é um conjunto. Não dá pra ter só um nem só o outro. Exato. É um conjunto. Que legal. E falando em números, você sabe dizer quantos alunos você tem hoje? Tá rodando hoje lá entre Gil, e o Judô? Então, como o Muay Thai é o Lucas que administra, não sei te dizer. Hoje o Jiu-Jitsu, eu no Jiu-Jitsu lá, 200, 250, agora com esse infantil crescendo aí, vamos lá, entre 250, mas aí o infantil separou, né, o judô, um pouco mais de 100 lá. Mas falando só da matriz ali, o Jiu-Jitsu Muay Thai, com o Muay Thai, 350. Bastante. É bastante. É razoável. Porque então, a gente, querendo ou não, é o que eu falei, a gente cresceu na pandemia, mas desacelerou essa entrada, deu uma brecada, né? E hoje também tem muita academia. Tem bastante academia. Sim. Bastante opção. Então isso dá. Mas também assim não é uma desculpa não, né? Uma vez um amigo meu, com esse problema, que tem esse problema, né, de nego se incomodar, porque fala que pegou o aluno do outro e tudo mais, ele fez um comentário bastante pertinente, que é assim, né? Poxa, Jundiaí tem quantos habitantes? Jundiaí tá beirando, sei lá, 500 mil habitantes. Sim. Pô, se cada academia tiver 1000 alunos, tá todo mundo rico, ainda sobrou 490 e tanto aí pra ter. Então não é uma desculpa falar assim, pô, tem muita academia, tem muita gente também, pô. A gente tem que fazer o cara gostar. O cara se conscientizar e tem querer que fazer o cara gostar né? e treinar. Então essa não é uma desculpa, não. Depende só de cada um fazer o seu trabalho. E muito embora também, acho que desde quando você abriu, você também já pegou uma fase de inovação nesse sentido, porque não era tantas academias específicas de luta. Não. Na verdade, até hoje é bem difícil você achar academia de luta. Às vezes você acha uma academia de musculação e aí tem uma grade, horário para luta X. Cara, hoje mais. Hoje tem mais. Mas na época não tinha tanto. E era uma cultura mesmo do pessoal da luta. Eu falei, eu sempre acreditei muito no jiu-jitsu. Então, quando eu abri, o meu professor mesmo, o Barbosa, falou, pô, tem que botar musculação. Põe uma musculação lá no fundo, que tinha um espaço. Eu fiquei lá 4 anos, isso é uma coisa que eu aprendi hoje, né? Não faria de novo. Fiquei com um espaço parado no fundo muito tempo. Quem tá usando lá parado? Pô, eu falei, não quero. Aqui é uma academia de luta, escola de luta, não vai ter. E nunca precisei, graças a Deus. O pessoal sempre enxerga como um complemento de renda e tudo mais, mas eu não queria misturar. E o pessoal sempre insistiu muito nisso. Hoje um pouco menos, já tem mais gente que só tem a luta, né? Ou pelo menos assim, aí que o cara às vezes precisa do espaço, não tem, ele vai numa academia que tenha outra atividade, o crossfit ou uma musculação. Mas já tem mais gente acreditando. Eu sempre senti meus alunos a fazerem isso. Falei, pô, não precisa ter. Faz, trabalha direitinho, que é o suficiente. Ou às vezes, é que eu não sei como é que é dentro dessa ideia do jiu-jitsu, mas só se fosse a musculação voltada para aquilo que vai ajudar no jiu-jitsu de repente. Mas aí eu acredito que fica difícil fazer duas coisas bem feitas. Boa. Então fala assim, aí eu falo assim, não, você faz muita coisa. Põe lá, não, aí já tá fazendo. Já tá fazendo mal feito já. Então aí o cara quer fazer uma preparação física para jiu-jitsu, tudo bem, ele vai procurar um lugar que vá trabalhar, mas que tenha estrutura, que seja para isso, né? Sim. Então são 2 pontos. Um é que eu acredito muito que só o jiu-jitsu se basta, só a luta se basta. E de que dificilmente você vai conseguir fazer as duas coisas bem feito, com excelência. Que legal. Muito difícil, eu nunca vi.
E aí você vira mainstream, né? Você vira meio pato, né? São públicos diferentes também, porque você vai falar assim, aquele público do jiu-jitsu vai sustentar uma musculação de qualidade? Provavelmente não. Aí você tem que abrir para o público de fora. Aí é um pouco diferente do da luta. É diferente. Aí então, o clima da academia já muda. Exato. Por mais que a gente tente oferecer um ambiente para todos, né? Difícil, vai conflitar em algum momento. Então, legal. E também não é minha área, né? Então eu nunca quis. Mas por isso mesmo. Mas hoje em dia já tem mais gente acreditando nisso. Evoluiu bastante, sabe? Tem mais gente que trabalha com essa ideia de ensinar a gerir a academia. Né? Tem gente com cursos pensando nisso. Em formar professor, informar o professor, ensinar o professor a ser empresário. Boa. Né? Porque são coisas completamente distintas, né? Como eu falei, eu não pensava em empreender. Foi mais por necessidade, mas eu sempre, já que eu me dispus a fazer, quis fazer bem feito. Fui aprendendo a fazer muita coisa fazendo, né? Tive pessoas que me ajudaram, mas tem gente que não sabe nada, não tem mesmo. E aí é perigoso, né? Porque daí passa a ser aventura, né? Isso é uma palavra que você falou lá atrás que me chamou bastante atenção, essa questão do não ser aventureiro. Né? Que assim, você já trouxe isso do esporte, agora você falou, putz, às vezes perdia, cara, o que eu preciso fazer? Preciso melhorar, preciso estudar isso aqui e tal. Então, sempre foi muito mais ponderado, né? Essa questão do que simplesmente, vamos lá e ver o que dá. Falar para meus alunos, né? Tem que saber a diferença do corajoso pro temerário. Boa. O cara, tem que arriscar. Não, você tem que saber andar a pé, mano. Você vai se jogar no negócio aí você não é corajoso. E às é maluco, né? Então, você paga um preço desnecessário. Exatamente. Então, e aí, eu consigo geralmente que o pessoal entenda, né? Tanto que todos os alunos que abriram também vivem disso. Isso é uma coisa difícil, que não tinha muito, que era o cara viver de jiu-jitsu. Sim. Quando começou talvez até de 10 anos para trás, acho que era muito difícil isso, né? Porque assim, quando o pessoal começou a dar aula aqui na região, eram colegas meus de treino. Você não tinha faixas pretas, não tinha. Então o pessoal, a graduação né? Branca, azul, roxa, marrom e preta. Então o pessoal pegava a faixa roxa e começava a dar aula. Mas ninguém vivia só disso. Então o cara tinha um metalúrgico e à noite dava aula. Eu trabalhava com a empresa dele e depois eu dava aula. Então, os espaços que tinham jiu-jitsu, tinha aula à noite, dificilmente. Só na matina todo mundo treinava ali que tinha aula manhã, tarde e noite. Vamos dizer. E mesmo assim, as turmas de manhã não eram tão cheias, da tarde mais ou menos, à noite era que lotava. Então ninguém vivia do jeito, era pouquíssima, quase ninguém. Só o nosso professor na época, né? E aí, quando eu comecei já tinha um colega meu que só fazia isso, mas aí você teve aquele caminho, né? Ninguém vivia do jiu-jitsu. Aí passou a ter gente que sobrevivia do jiu-jitsu. E o meu objetivo sempre foi viver com qualidade. E é o que eu falo para meus alunos. Né? Tem que... Você vai ficar rico com o jiu-jitsu? Não sei, aí depende de cada um. Né? Mas você consegue viver com qualidade hoje. Com dignidade, viver bem, né? Construir sua vida, só criar seus filhos, dá pra fazer. E aí é uma proposta que eu sempre tive, que foi de tentar criar esse mercado, criar um mercado pro jiu-jitsu. Um exemplo, o pessoal ia dar aula, começa a dar aula, você não vai abrir sua academia, você começa a dar aula numa academia, por exemplo. E aí com os meus alunos eu falei pra eles, a gente precisa estabelecer um piso, vamos dizer assim, né? A gente vai cobrar pelo menos tanto. Mas que legal, pô. E aí o pessoal já, mas aí o cara fala, não tem problema, vai aparecer. Aí eu tento contratar aqui, mas pra gente tentar não desvalorizar não a classe, desvalorizar, né? Exatamente. Boa. Mas alguém vai por dentro. Tudo bem. Provavelmente não vai entregar o que a gente entrega e vão procurar. Sim. Hoje a gente consegue, né? Hoje todo mundo que dá aula ali, que não tem academia, a gente tem esse valor já meio estabelecido, sabe? E a gente consegue, e o cara consegue daí ter uma qualidade melhor, né? Cara, consegue começar a viver disso, entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Então, uma cultura que se tinha na academia, nas academias de jiu-jitsu era assim, né? Quem trabalha na academia, muitas vezes é um aluno que se dispõe a ajudar, aí não paga mensalidade, uma troca que eu tô ali. Todo mundo que trabalhou pra mim, muitos foram alunos meus, na época eu tinha recepcionista, sempre foram aluno meu, que é época de faculdade, mas todo mundo sempre recebeu. Sempre. Boa. Eu peço hoje para um aluno meu dar aula, ele recebe. Os alunos que dão aula na minha academia, eu pago. Cara, que ninguém legal. dá aula, ninguém faz por favor. E isso não é por nada, é só por uma questão
dessa Sim. conscientização de que é um trabalho. E valorizar também, né? Tentar profissionalizar. Pra você ter ideia, recentemente eu gravei aqui com uma pessoa que é empresário de academias e a pessoa reclamou disso. Falei assim, cara, às vezes a profissão ela se desvaloriza por isso. Sim. Porque cada vez, eu vou por menos, dali a pouco, quando você tá com uma estrutura legal e quer cobrar o valor justo para aquele serviço, você não consegue, por quê? Tem todo um histórico da classe aí desvalorizando. E você já tem essa preocupação de não, pessoal, vamos estabelecer padrões aqui para que a gente consiga se valorizar. Isso é fundamental, cara. E esse mercado é complicadíssimo de educação física. Muito, de personal, né, de academia. Porque, vira um canibalismo, né? É uma loucura. Então, isso foi um argumento que eu ouvi muitas vezes, né? Por exemplo, na aula particular, que é o personal. Fala, quanto que é o personal de jiu-jitsu? É tanto. Mas o de musculação é, sei lá, velho. Fala, cara, mas é um trabalho aqui, querendo ou não, é mais específico. Quantos professores de jiu-jitsu tem? Bons. E quantos de educação física tem? Tem muito mais de educação física. Né? E aí o mercado acaba se ajustando, né? Com certeza. Mas a oferta, realmente, a disputa ali vai ser maior. Sim. Né? E aí o ideal seria você não tentar, não nivelar por baixo. Mas aí vem aí essas redes de academia low cost, né? Preço baixo. Os caras forçam tudo. Escolheu pelo preço, ferrou, né, cara? Por isso que eu, Cláudio, não acho que essa é a melhor estratégia inicial nessa questão preço. Porque, cara, sempre vai ter alguém mais barato. Mas ficou difícil para as academias, né, cara? Teve muita academia que sofreu com isso, cara. Sofreu com isso. E Jundiaí tá recebendo muita academia, assim, né? A nossa região tá recebendo bastante academia nesse sentido. E você para olhar assim, né? É preço baixo. E você vai olhar pelo menos a estrutura, não é ruim. Não é ruim. O serviço eu já não sei, eu já não tenho condição de avaliar. Mas para quem tem aquela academia, eu tenho um amigo meu que a gente começou a treinar praticamente junto. Ele é um sobrevivente aí da academia deles. Oferece um bom serviço, consegue se manter há 20 e tantos anos aí. Legal. Mas ele não abre mão. Ele não abre mão, não pode abrir mão. Cara, eu vejo que assim, acho que é tudo questão também de oportunidade, porque a maioria dessas low cost, falando por experiência própria, o serviço acaba sendo mediano, né? Porque realmente 1.000 pessoas ali pagando baratinho, pouquíssimos personagens, por quê? Porque, tipo, enxugar os custos, o resultado ser alto. Isso abre oportunidade para quem é mais específico. Porque eu, por exemplo, fazer jiu-jitsu numa academiazinha ali, um horário só. Eu vou chegar no meu teto que aquela academia consegue me oferecer. Eu falo, cara, para eu evoluir, eu preciso procurar algo específico. E aí eu preciso de alguém de fora específico oferecendo essas coisas para mim. Vai escalando dessa maneira, né? É o mais barato. Você vai nessa academia que não tem professor, você faz seu treino, usa lá a estrutura, treina e pronto. Se vira. Uma academia que vai ter mais professores te ajudando, vai ser um pouco mais caro até você chegar na aula no personal, que é um cara só pra você. Né? Você não pode ser barato, né? Aí isso é oportunidade, cara. Você vai se vendendo dessa forma. Tem que entregar, né? Boa. Tem que entregar. Então, o jiu-jitsu hoje tem melhorado bastante. Eu mesmo fui passar a ter aula particular, que em São Paulo tem mais, nos Estados Unidos tem bastante, o pessoal gosta muito, faz aula no grupo, mas quer fazer também a aula particular, lá tem bastante. Isso é cultural, e aqui está melhorando, está tendo mais procura, né? Até porque é um serviço mais caro, não é todo mundo que consegue, né? E então também está melhorando isso daí, sim, com certeza. Legal. Lá na sua academia, na equipe, tem algum foco também para questão de competição? Cada um por si? Cara, hoje eu tenho muito competidor. Muito competidor. Eu tenho quase nenhum atleta. Tá? Então, que é diferente. Qual a diferença, né? São alunos que treinam e gostam de competir, né? De maneira, vamos dizer, amador. Porque isso nem é profissional, né? Mas assim, é o cara que vai competir porque gosta. Tem cara que todo final de semana vai jogar bola. E os caras criam essa cultura de, quando pode, vai competir. Legal. Uns mais, outros menos. Mas não vivem disso, então não são atletas. Compete bastante, cara, mas assim, sempre o cara trabalha, tem a vida dele, treina, gosta muito e vai competir, e vai bem. Legal. Vai bem, viaja pra competir, às vezes ganha uma premiaçãozinha aqui, outra ali. Legal. Né? Tem bastante competidor. A nossa academia ela tem essa característica. Isso é ótimo porque o treino fica com um nível mais alto. Com né? certeza. A gente também tem essa característica, o nosso treino lá, né, a nossa aula, é um nível alto. Às vezes pessoas de fora
confundem isso, acham que lá é um treino de competição, não, mas eu não abro mão da qualidade, porque senão a gente começa a baixar o nível e ele vai andando para trás, vai ficando ruim. Então, tanto é que hoje eu não tenho, hoje eu não tenho treino de competição, que existe em algumas academias. Eu tive por muito tempo, geralmente era o treino do meio-dia, né, que o pessoal gostava. Era o treino só de gado. Seria o treino de competição, só para quem queria competir. Legal. É o treino que dá mais dor de cabeça. É verdade. Então, não precisa disso. Então, eu não tenho mais essa aula aí. Eu não tenho mais essa aula aí. Tem o pessoal que compete, mas... E eu, sinceramente, não tenho o objetivo de trabalhar com atleta exclusivamente. Se eu vejo alguém espontâneo, não tem problema nenhum do cara procurar outro lugar. Já aconteceu, eu sou o primeiro a falar. Se o cara começou a se interessar, porque lá dá uma estrutura melhor, tá? Não tem problema nenhum. Pode ir, porque eu não vou abrir mão de algumas coisas. Então, principalmente quando com a molecada, né, de 15, 16 anos, eu não abro mão de que estude, né, que largue tudo só para treinar, né? Ou deixar de trabalhar, mesmo que seja com jiu-jitsu, né? Então hoje eu tenho lá um rapaz mais novo que ainda quer competir em alto nível e tudo mais, mas tem que dar aula, tem que trabalhar, não dá pra viver de patrocínio. Jiu-jitsu não dá. E aí, quase 30 anos treinando, eu conheci, sei lá, 5 caras que conseguiram viver bem, não sobreviver, viver bem, só como atleta, com patrocínio, com premiação. O resto tem que dar aula, tem que trabalhar. E fora que assim, hoje também o pessoal se ilude um pouquinho justamente por causa da internet, né? Às vezes a gente vê alguns nomes despontando, a gente acha que, poxa, o cara tá na televisão, tá aqui, tá ali, mas tipo, às vezes o cara tá lá, mas não tá realmente vivendo bem do esporte, né? Então isso é algo o cara sobrevive, né? Precisa ser dito, né? O que você precisa para viver? Você precisa comer. Comer e dormir. Já é certo. Você vai viver. Se o teto do cara é esse, tá bom, tá ótimo. Não tá, consegue. Não vai julgar. É fácil, né? O cara te cede pra dormir na academia, com alguma coisa. Eu não incentivo isso, cara. Eu acho que a gente tem que. Sou meio avesso à mediocridade, cara. Eu acho que a gente tem que sempre tentar melhorar. Legal. Né? Ter uma vida cada vez com mais qualidade, né? Não tem jeito, né? Se você não... você depende dessa parte financeira também. Então, tem que trabalhar. Eu acho que tem que trabalhar. E, de novo, né? Isso no jiu-jitsu também foi uma coisa que veio mudando com o tempo, né? Você não tinha... É difícil você ver um cara que dava aula de jiu-jitsu dar mais do que 3 aulas por dia, vamos dizer assim. Não tinha esse cara dando um monte de aula. Isso foi uma coisa também que eu pus na cabeça. Quando eu decidi que eu ia viver disso, e principalmente quando eu abri a academia, eu tinha na minha cabeça que ninguém ia dar mais aula que eu. Então eu 6 da manhã tirava o portão, eu abria, e eu meia-noite colocava de volta. Que legal. Eu pensava muito nisso, sabe? Pô, terminava o dia com certeza, ninguém deu mais aula. Dava 10 aulas por dia. Não, ninguém vai trabalhar mais que eu. Caraca. Eu acho que é consequência, né? Sim. Se você ter é o plantio, né? Um resultado melhor, né? Porque também não adianta a gente ser... tomar cuidado com as palavras, né? A gente tá concorrendo, né? Você fala assim, não precisa ser melhor. Você quer ser melhor, pô. Você abre um negócio e fala assim, né? Não, tem espaço para todo mundo. Tem mesmo, mas você não quer ser melhor? É mentira, né? Não tem como. É mentira, né? E aí, essa frase ela é perigosa, né? Tem espaço para todo mundo, é perigosa de levar você para uma mediocridade. Não é? Então, tipo, não, cara, eu quero ser o melhor. Mas não é um negócio que as pessoas têm medo de falar? Né? De falar assim, não, eu quero ser melhor que eu tenho uma academia, eu quero que a minha seja melhor que a dele. Isso não ofende, pô. Né? Cara, eu não quero que ele seja ruim. Sim. Eu quero que ele seja cultural. Eu quero que ele seja muito bom, mas eu quero ser melhor. Isso é tão cultural, cara, que às vezes assim, eu com os meus filhos eu pego nisso, que às vezes é aquela, não, deixa ele ganhar. Né? Com criança eu já ouvi muita gente falando isso, né? Não, deixa o coleguinha ganhar uma vez. Por quê? Né? Tipo assim, por que eu não tenho, a gente não tem talvez tanto essa cultura de incentivar os nossos filhos a serem os melhores? Não, cara, tem que ser o melhor, que talvez pro americano já é muito mais nítido isso, né? Se você vai ser ou não, é uma outra coisa. Mas você tem que trabalhar para isso. Com certeza. Se você passar a trabalhar para ser o mais ou menos. Para ser mais ou menos é complicado, né? E isso aí o esporte tem tudo para ensinar. Legal. Tem tudo para ensinar. Meu professor Barbosa, a gente sempre conversa sobre isso. E eu aprendi isso com ele e passo nos alunos, né? Então ele fala assim, pô, o aluno que quer competir, por exemplo, né? O cara vai lá, não, eu quero competir. Né? Quem vai competir, vai pra ganhar. Né? Não vai lá e fala assim, se eu ficar terceiro, tá bom. Se for, isso aí já foi.
E o que ele fala assim, então, se você vier, fizer tudo que eu falo, tudo certinho, treinar tudo, fizer a preparação física, alimentar, faz tudo que tem que fazer, eu garanto que você vai ficar bom. Se você vai ser campeão, é outra história. Uhum. São muitos muitas outros fatores. variáveis. Né? E o campeão é um, né? Uhum. O campeão é um só. Né? Sim. Então, é muito difícil, né? Agora, você por conta disso, você fala assim, não, então tá bom, então eu vou lá pra ser bom só. É o primeiro passo, né? Uhum. Mas não tem jeito, né? Meio perigoso. É que a gente tem uma cultura tem esse medo de ofender, né? De parecer arrogante. Né? Eu acho que você ser um cara, uma pessoa humilde, não ser soberbo, não tem nada a ver com isso. Sim. Não tem nada a ver muito com longe. Isso, né? Não tem nada a ver. Muito longe. Então a gente lá, e é uma coisa que eu tenho lá na academia. Então o cara vai treinar, quando ele fala assim, não, eu não quero competir. Tudo bem, mas vai ficar bom. Sim. Não quer competir, daí não, então tem que dar um treino dá uma mais suadinha ali, não, vai treinar com quem compete, vai ficar bom. Treina de verdade, né? Foi lá pra isso. Que legal. Né? Então eu tento não deixar o pessoal entrar nessa zona aí de conforto, de mediocridade. Vai treinar lá, vai ficar bom. E aí tem um preço a pagar, né? Treina tem um preço a pagar, né? Que legal. Jeito. Bacana. Falando de produtos agora, para o pessoal que está em casa assistindo a gente, o que você tem hoje de produtos lá? De repente é só jiu-jitsu e tem as faixas etárias ou tem estilos e variações de treinos? Isso também foi uma coisa que melhorou muito do tempo para cá, né? Como eu falei, já tem gente ensinando a se gerir uma academia. Desde metodologia de ensino até formatação de horário, de cronograma e tudo mais. Hoje eu consigo ter uma estrutura bem legal, eu acho. Não é o ideal, porque eu acho que dá para melhorar sempre. Mas então, por exemplo, hoje eu tenho lá as crianças, né? Então o judô, por exemplo, é dividido por idade. Então você tem a turma pequenininha dos 3 aos 6, depois... O ideal seria 3 turmas. Mas você não tem, às vezes, público para formar aula nesses 3 turmas. Porque ali dos 3 aos 5 é um estágio de desenvolvimento, depois tem um intermediário, depois já começa a virar adolescente. Dá até pensar em 4, se você for esticar até os 15 anos. Né? Mas a gente já tem 2 níveis. Eu no jiu-jitsu quero caminhar para isso, porque está aumentando, está tendo mais procura. Então, esse é o primeiro passo, né? A turma infantil. Porque como é que era antigamente? Qual que é o infantil? Dos 4 aos 15. Putz, cara. Você tem ali, eu falei, uns 4 tipos de criança para trabalhar. Nos adultos, também a mesma coisa, era sempre uma turma só. Hoje eu tenho turma de iniciantes, turma de intermediários, que a gente chama de fundamentos, e a turma de avançados. Legal. Então, se você for começar a treinar, porque eu falo que não é o ideal, eu não tenho tantas opções de horário, mas eu tenho lá os dias que, se você quer começar, o ideal seria essa aula aqui. Mas eu só consigo nesse outro dia. Então dá para começar no intermediário, que é a aula de fundamento, dá para começar. O ideal seria naquela que é só para faixa branca, só iniciante. Legal. E tem a turma de avançado que só pode quem já não é mais faixa branca. Só quem já foi faixa branca. Não é de competição, mas é um treino um pouco mais intenso. Sim. Né? Então eu consigo ter essa divisão por níveis lá na academia, que é interessante. Algumas pessoas que vendem esse serviço de ensinar você a gerir academia e montar toda essa estrutura, acaba sendo um pouco radical. Né? Então, tem um discurso aí. Hoje em dia não existe não dá para ter uma academia sem ter 2 tatames, 2 salas de aula. Pô, é o ideal, mas quem consegue ter um espaço, hoje eu tenho. Sim. Hoje eu precisaria ter demais. Né? Mas não é para as todos. pessoas não conseguem. Então, aí você tem que fazer o que é possível, dividir dentro daquele mesmo grupo. Eu já dei aula em academia que era uma sala só com criança, todo mundo. competidor, entendeu? Então, hoje a gente consegue ter uma divisão, um espaço bem legal, bem interessante. E a ideia é, tendo público, dividir cada vez mais, para justamente oferecer o serviço específico, né? Você ter mais personalizado de acordo com o objetivo do cara. Que legal. Então, sempre isso no jiu-jitsu esportivo. A gente tem as aulas de defesa pessoal, com conteúdo mais específico de defesa pessoal, porque toda arte marcial acaba servindo como defesa pessoal, mas você tem a aula de jiu-jitsu específica para isso. Essas aulas só individuais. Boa. Só individuais. Então, também... eu nem dou conta, então tem os alunos que dão também, enfim, esse é um outro serviço que a gente tem. Então a gente tem as aulas de criança, as aulas de jiu-jitsu esportivo, tem a defesa pessoal também, né? O Muay Thai lá da academia não é tão competitivo, porque o Muay Thai é doído para competir, machuca demais. Eu treinei Muay Thai longe de competição, mas assim, só no básico. Mas o Muay Thai, o Lucas, por estar trabalhando comigo, ele também conseguiu
melhorar muito nesse sentido, porque a gente trabalha junto, troca ideia, conversa. Então lá também ele veio melhorando nesse sentido, de ter uma aula que atenda todo mundo, que não é só aquele cara que quer sair na porrada. Sim. Então o público dele lá, poxa, o público dele feminino, pessoal ali 40 a mais, que tem bastante. Eu também tenho muito, que a gente fala que é a equipe de Master, daquele 30 para cima. Mas eu tenho aluno de 62 anos. Legal. Entendeu? Legal. E um público que a gente sempre tentou atingir e graças a Deus consegue é família. Tá? Hoje eu tenho um aluno, o filho e o pai. Então eu tenho o neto, o pai e o avô. 3 gerações. Treinando juntos. Junto não, mesmo porque são aulas diferentes, mas treinam lá na academia. Tem marido e mulher, né, que ou se conheceram lá, ou já vieram. Boa. Então a ideia é essa. E a gente só consegue isso voltando lá atrás daquele primeiro passo, que é criar um bom ambiente, né? Legal. Criar um bom ambiente. Isso faz Essa é diferença. uma preocupação nossa. Isso faz diferença. Então, eu tive caso de aluno chegar lá, às vezes troca de equipe, né? Troca de academia. Treinava num lugar, foi pra lá. Então o cara chega lá e fala assim, e seu moleque não treina? Então, puta, não levava ele lá. Mas por que não? Não sei, não achava legal, mas vou trazer aqui. E hoje treina lá. Sim. Aí eu paro e penso comigo, pô, pensa a mulher, esse cara pensa assim, né? Ele vai num lugar treinar. Ela fala, você não leva o seu filho? Acho que lá é o lugar. Então por que você vai? Se não é lugar Se pro meu você filho... não leva o seu filho, não leva a sua esposa, não é o lugar pra você estar lá. Eu sempre faço esse racional. E o pessoal entende, né? Então hoje eu tenho muito pai e filho, tem esse caso aí, tem muita família lá. Ou um faz o jiu-jitsu, outro faz o Muay Thai, o filho faz o judô e assim por diante. Legal. A gente sempre tenta envolver a família isso, toda. falando de negócios, é estratégico, porque caramba, você tem um cliente, mas esse seu um cliente pode se expandir para 3. Que é o que você falou, a mulher e o filho, por que não? Né? O casal tem 3 filhos, caramba, bota os 5 para treinar lá, é uma oportunidade de negócio isso, né? E isso só porque o ambiente é agradável, olha só como um detalhe faz uma diferença no negócio, né? O grande desafio para mim, eu acho, que sempre foi e ainda é você atingir aquele cara que não é da luta, né? Porque quando eu digo não é da luta, assim, não é tão difícil você convencer um garotão ali de 15, 16 anos, 20 anos, solteiro, tá na faculdade, tudo mais, a fazer uma luta. Não é tão difícil, né? Mas, poxa, aquele cara que como eu falei, mais velho, sei lá, mais de 40 anos, iniciar numa luta, poxa, é um desafio muito grande. O cara chegar lá, aquele monte de gente, tem a vergonha, o cara tem receio, tem medo. Esse é o desafio, botar esse cara pra treinar. Legal. Então você tem que, eu acredito que a gente tem que, o nosso serviço, nosso produto tem que chegar no cara de uma maneira que encoraje ele a, pelo menos, ir lá conhecer. Aí a gente tem que fazer o cara continuar, né? Então, esse é o grande desafio. E aí, um mais recente, né, que eu fiz lá na academia agora, a gente abriu uma loja, né? Porque eu sempre fui muito ruim nessa parte de camiseta, acessório, né? Roupa, acessório, até mesmo kimono. Fazia mal feito sempre, porque você não dá conta de fazer tudo, né? Hoje eu arrumei um sócio lá, né, o Kumai, a gente abriu uma loja lá na frente e tá produzindo material, moletom, camiseta, os kimonos estão lá também, pessoal, tudo personalizado com a nossa marca. E aí conversando com ele, né, qual que era a minha ideia também, né? É isso, eu vou fazer uma camiseta da academia, né? Óbvio que é uma academia de luta. Mas se eu faço uma camiseta que ela é muito específica para aquilo, você limita, né? Ele vai usar durante aquelas 2 horas. Tradicionalmente, como foi uma camiseta, como sempre foi uma camiseta de jiu-jitsu, era sempre um negócio pitbull brigando com o tubarão, um negócio sempre muito... a gente tem tentado fazer as coleções com temas, né? Coleções mesmo, né? Então, a primeira que saiu agora foi um tema mais oriental, são 2 modelos. Lógico, vai fazer alusão à arte marcial, um samurai, alguma coisa. Tem algumas mais... essa aqui é uma, por exemplo, mas você tem só o logo da academia. E o que tem acontecido que esse rapaz tem uma outra loja, né, lá em Tupéva. E às vezes ele leva produto da nossa loja lá e vende pra quem não treina. Sim. O cara passa, porque o pessoal se identifica, né? Aí o cara acaba levando. Então a ideia que eu sempre falei pra ele, né, poxa, eu mesmo, né? Quanta roupa eu já tive de marcas de surf, de skate, eu nunca fiz nem de nada disso. Mas se identificava com a roupa, legal, né? bonito, você usa, né? Que legal. Você usa, né? Você encoraja. Então, e aí volta naquele ponto, né? Se um aluno meu, se eu faço isso para os alunos, eu tenho lá um X de alunos,
que vai consumir aquilo. Se eu encorajo esse cara a levar isso para um amigo, para um parente, para uma coisa, pô, se cada um pensar assim, eu já dupliquei pelo menos o meu público, né? Ou mais. Né? Com então, certeza. isso vale também para aula, né? Para aula. Claro. Se aquele cara enxerga que qualquer um pode ir lá e vai se sentir bem, é assim que eu acho que o público vai aumentando. Né? Com certeza, então, que top. A ideia nossa é essa daí, atingir sempre o público que não pensou em fazer aquilo e descobre e gosta. E esse cara e geralmente é o que acontece. Vira fã. Geralmente é o que acontece. Né? A pessoa começa já mais velho e vai embora. Que legal, que top. Felipe, fala pro pessoal que a gente já tá caminhando pro final. Como é que o pessoal faz para encontrar você, encontrar a academia? Deixa aí, se possível, telefone, rede social. Vou deixar fixado aqui nos comentários, mas é importante deixar registrado aí. Hoje a nossa rede social tá cada vez mais organizada, né? Porque tem o pessoal cuidando disso. Então o Instagram da academia é KC_academia. É o Instagram, eu acho que a gente tem o nosso site, www.kc.com.br. Lá sempre vai ter o link para contatar a gente. Eu não vou saber passar o telefone, porque como eu falei, até pouco tempo era o meu. Era o meu pessoal. Agora eu passei, tem um lá para academia e eu não sei de cabeça. Porque também foi uma boa decisão, porque 350 alunos mandando mensagem lá. Até hoje o pessoal me briga, me cobra porque fala assim, pô, manda mensagem, vai uma semana pro cara responder. E ainda tá assim, mas já não é tanto pela academia. Mas então depois eu posso te passar. Né? Mas assim, entrou no Instagram, entrou no site, vai ter o botãozinho para entrar em contato com a Cris, que ela vai atender o pessoal para orientar, para atender a necessidade de cada um lá. Né? Legal, top. Então não é difícil não. E aí a gente tá, como eu falei, né? Por lá tem a nossa matriz aqui no Engabaú, que tem do lado de infantil, mas a gente tá na região toda, né? Tá ali em Várzea, o pessoal trabalha no Levax em Várzea, o Clovão em Louveira, o Thiagão lá em Tupéva, o Brunão lá no Tulipas, tem em Cabreúva também o Éder e no Getrus lá o Diego. Boa. E a gente está sempre trabalhando para tentar expandir. Hoje o que falta ainda falta mão de obra, ainda falta gente para dar aula. Eu imagino. Dar aula direitinho, né? Dar aula direito. Não é qualquer aula. Eu sou chato, sou chato. Mas estamos indo bem. Maravilha, show de bola. Eu fico muito feliz, obrigado. Para mim foi um prazer conversar com você, porque conversar com atleta é diferente. Eu falo que assim, eu já brinquei de treinar alguma coisinha ali, e assim, pro cara que conseguiu chegar no nível que você chegou, né, dos campeonatos e tudo mais, é porque esse cara tem alguma coisa diferente. Então eu fico muito feliz de você ter cedido seu tempo, seu espaço aqui pra gente. Desejo todo o sucesso do mundo pra você, que cresça muito. Qualquer dia eu vou dar uma passadinha lá na academia, ver se eu tomo coragem de tomar um rolinho com vocês lá. Por favor. Desejo muito sucesso, vocês estão em casa. Mais uma vez, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Segue o pessoal, a página deles lá, vocês vão gostar. Se você estiver procurando um lugar bom para vocês treinarem Jiu, Muay Thai, Judô para as crianças, gente, vai lá. Que sem dúvida, depois desse papo, vocês já viram que é altíssima qualidade. Obrigado pelo seu tempo e eu vejo você no próximo vídeo. Now the world